Saudações, pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 1 do podcast do coletivo Diversidade Literária. Eu sou Luciano Máximo. Você me encontra no Instagram como Luciano Máximo _, onde você também encontra o Diversidade Literária como Coletivo Diversidade ES. Nos siga e acompanhe nossos trabalhos culturais por lá divulgados. Conheceremos hoje um pouco do trabalho da escritora e ativista cultural Adivani Rosa. Sua produção literária, que vai da literatura infantil às histórias de terror, influenciadas pelos filmes clássicos da infância, é um dos assuntos dessa conversa que você confere agora. Bom, escritora, professora, pedagoga, contadora de história, Adivani Rosa, obrigado aí por estar fazendo aqui esse bate-papo com a gente. Bom, você que lançou seu primeiro livro, né, em 2021, que foi o livro A Mudança, né, e desde então você tem se mostrado bastante ativa, né, no cenário literário do Espírito Santo. O que você tem achado aí da literatura, né, desse universo aí da literatura? A gente conhece muita gente interessante, né? Muita gente inteligente, e a gente termina crescendo também muito com isso, né? São muitas experiências. Como tem sido isso para você? Fascinante, né? E não podia ser de outro modo, porque o mundo da literatura é encantador, né? Porque propicia muita troca de experiência, né? Muito aprendizado com o outro. E isso é muito bacana. Eu tenho procurado me colocar sempre ativa, porque é um mundo que me encanta realmente. E eu gosto muito de estar nesse mundo da literatura, né? Então, produzir literatura, para mim, é um prazer. Então, o gosto pela escrita, pela leitura, sempre me acompanhou. E agora, colocar isso como exercício criativo é muito bacana para mim. Estou adorando e acho que o cenário capixaba de literatura é promissor. Eu olho assim para esse cenário com olhos muito promissores. Eu vejo que é favorável o cenário para os novos escritores. Concordo com você. Muita gente fazendo literatura boa, né, interessante, que muitas vezes eu acho que merecia até mais destaque, assim, porque a gente vê muitos escritores famosos, né, sempre desse eixo aí mais Rio de Janeiro, São Paulo, outros lugares do Sul, mas eu acho que precisava chegar a hora aqui do Espírito Santo aí, o mercado, né, voltar os olhares para cá, né? Concordo, Luciano. Esse eixo Rio-São Paulo, né, a gente sabe que eles estão sempre na nossa dianteira, né? O Espírito Santo, a literatura fica meio deixado de lado, né? Mas a gente está aí para trabalhar, né, por nossa literatura e tentar mudar esse cenário que a gente tem esperança de que futuramente, né, venha a acontecer de forma diferente. Vamos continuar trabalhando para isso aí, né? Em 2021, como eu mencionei, né, você lançou pela editora Jordem. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige aqui. O livro infantil A Mudança. E pela mesma editora, depois você lançou o livro que, confesso, me deixou até bem curioso, embora seja um livro infantil, das bruxas, né? Bruxas diversas bruxas. Você podia falar um pouquinho sobre esse livro aí, que é um livro assim, que me chamou até a atenção, até porque tudo que remete ao terror, assim, embora eu não sei bem se esse livro seja de terror, né? Mas sempre quando me remete ao terror, me interessa. E eu fiquei curioso aí, como é que é isso aí? São vários tipos de bruxas? Fala um pouquinho aí desse trabalho aí. Que bom que você ficou curioso, mas era exatamente isso, que as crianças fiquem curiosas, as crianças grandes também, né? Porque a literatura infantil também cabe para a leitura do adulto, né? Nós adultos já fomos crianças e ler literatura infantil também é muito bom,
para você melhorar seu relacionamento, né, com a sua criança, seus filhos, no caso o professor, os alunos. Mas eu vou falar dos 2 livros porque amo os 2 igualmente, né? Então, A Mudança foi o meu primeiro livro, que eu lancei em 2021. Eu aproveitei a epidemia, né, o tempo em casa, ocioso, né? Porque mesmo trabalhando como professora em casa, ainda assim me sobrava um tempo. E eu enjoei de ficar perdendo tempo, eu não gosto de me sentir ansiosa. Então eu pensei, gente, o que eu posso fazer? Aí eu me lembrei imediatamente de um projeto que eu tinha para quando me aposentasse. E aí eu simplesmente não esperei a aposentadoria, aproveitei aquele momento e fui, então, escrever e publicar minhas histórias infantis. Então, publiquei meu primeiro livro, A Mudança, cuja personagem é uma gata, a gatinha Belinha, e seu melhor amigo, um cachorro, o Pretinho. Quis trazer como personagens animais, porque eles fazem parte, né, do universo da criança. E falar sobre animal de estimação foi uma escolha minha, porque essa história eu ficcionalizei ela a partir de um fato real. Então, uma situação semelhante aconteceu com a minha gatinha de estimação, quando eu era criança. Então, tem a questão afetiva, uma relação afetiva muito grande com essa história. E aí, claro, mudei nomes, né? Mudei o fato, ficcionalizei. E contei a história que eu queria. E o bacana nessa história, uma curiosidade bacana, é que quando eu era criança, eu gostava de brincar de ser professora e de ser escritora. Eu queria ser as 2 coisas. E brincava de ser escritora, escrevendo num caderninho pequeno que eu tinha, que acontecia comigo, com a minha família. Eu contava isso, eu fazia um relato. E essa história desse livro, eu escrevi essa história quando eu era criança, nesse meu caderno. E aí foi muito legal, que com o tempo, né, com a pandemia, eu tive tempo, fui lá olhar meu caderno, porque eu sou acumuladora, né, eu guardo. E aí encontrei a história, eu falei, é essa que eu quero ficcionalizar. Então comecei por essa. Ela é muito importante para mim, porque traz um momento da minha vida que eu tenho grande carinho, que é a infância. E ela, assim, é muito bacana para as crianças, porque ela fala de família e de amizade. São temas essenciais para se falar com as crianças, né? Então, é muito interessante. E para os professores é bacana porque propicia ao trabalho com o desenvolvimento da questão da fluência leitora. Esse livro é muito interessante. Já o Bruxas Diversas Bruxas, que eu ainda não lancei, estou preparando o lançamento dele, só fiz um pré-lançamento lá na Feira de Vila Velha, né? Feira Literária de Vila Velha. E aí, Bruxas Diversas Bruxas, eu já puxei do meu lado que gosta de suspense, de terror. Eu amo. E para criança também, isso é possível, só que aí na dosagem, na medida certa, né? Não é a mesma coisa de bruxa que eu faria para adultos. Fiz uma para criança. Então, tem sim um terror misturado com a questão cômica, deu uma brincadeira legal. Esse livro eu pensei mais mesmo assim, numa brincadeira, ao mesmo tempo que causa medo, causa uma atração, por conta da questão dele ser divertido. E eu fiz o teste com os meus alunos, no final do ano, li a história para eles, e para ver a reação deles, né? Então, são alunos de primeiro ano, entenderam a mensagem do livro, se divertiram, perceberam que tem rimas, porque ele é de linguagem poética, onde eu uso rimas simples,
para fácil identificação das crianças. Então, é uma linguagem que as crianças gostam muito. E é muito bom trabalhar a sonoridade com as crianças por meio de rimas. É um livro muito divertido, que traz 10 bruxinhas. Cada bruxinha é diferente da outra. Com trabalhos diferentes, com perfil diferente, enfim, bem diversas mesmo entre si. Mas todas têm em comum a questão de que perseguem as crianças. E no final da história, essas bruxas fazem um convite à criança leitora. E aí eu deixo a curiosidade aí, né? Quem quiser descobrir que convite é esse, como são essas bruxas, é só estar entrando em contato comigo, né? Que aí meu livro vai descobrir, tá bom? O bom de ser professora é que você já consegue ter um feedback com os próprios alunos, né? Na própria escola, isso é bem interessante. Muito, muito bacana. E eles viam mesmo, e eles falavam assim, enquanto eu lia a história, eles falavam assim, tia, você rimou. Aí, nossa, que bacana, rimei mesmo, que legal, né? Aí depois eles ficaram querendo falar o que estava rimando com o quê. Eles prestaram atenção na linguagem, prestaram atenção nas imagens, prestaram atenção na história. É muito legal fazer o teste com eles, porque aí você vê, né, em loco a reação das crianças. Muito bacana. E como se não bastasse essas suas produções literárias, suas participações, né? Em antologias, você gosta sempre de estar participando, você ainda cria um coletivo, né? Coletivo chamado Diversidade Literária, que é um verdadeiro, assim, um celeiro de vários talentos, né? De escritores. Ali tem artistas ali que eu já pude comprovar muito interessantes, né? Então, todos agregados aí nesse coletivo. Inclusive, esse podcast aqui é uma das ações desse coletivo, né? Que eu estou tendo o prazer de estar participando desse projeto. Então, fala um pouquinho aí desse coletivo aí, o que você pretendia ao juntar esses escritores, né? O que você está achando do resultado das atuações do coletivo? E qual o papel, no seu modo de ver, né? O papel de um coletivo como esse para a sociedade, né? O que pode gerar, pode resultar, enfim. Fala um pouquinho aí para nós. Ok. Falo com prazer desse coletivo, porque é uma das ações que eu pensava em desenvolver, né? Formar um coletivo para trabalhar pela e em prol da literatura. Então, não mais trabalhar apenas sozinha, mas também junto com o coletivo. A questão da escrita, ela é solitária, né? Você, na hora de escrever, você e o computador, você e seu caderno, com suas ideias. Mas ter um coletivo onde você pode trocar, né? Conhecer escritos diversos, escritores das mais diversas experiências, né? E gente muito talentosa, conforme você falou, eu concordo. Então, a gente acaba entrando em contato com um universo enorme de talentos, né? De pessoas criativas. Isso, por si só, já ajuda a gente, escritor, na questão da criatividade, né? Porque penso que quanto mais você se provoca, mais criatividade você tem. E um coletivo de escritores por si só já é provocativo. E eu, quando criei esse coletivo, além da questão das trocas, eu queria mesmo promover literatura, produzir literatura coletivamente. E penso que a gente vem fazendo isso dentro do prazo de criação do coletivo, né, que é bem recente, a gente vem fazendo isso muito bem. O coletivo foi criado no dia 31 de julho de 2022 e nesse tempo nós já fizemos
2 saraus, e saraus assim, com uma participação muito boa desses participantes do coletivo, né, e convidados. Nós já produzimos uma antologia, né, que inclusive você editou, né, fez a diagramação, enfim, se responsabilizou pela produção da nossa antologia. E ela ficou muito, muito bem feita, muito bacana. Queria agradecer mais uma vez, Luciano. O trabalho foi perfeito, indico, quem quiser pode confiar, porque o trabalho ficou ótimo. E eu tenho recebido essas falas também dos colegas, que gostaram, que o trabalho está muito bom. E os textos dessa antologia estão maravilhosos. Passaram pelo aval de 3 pessoas que eu confio muito no julgamento, além, né, do aval, né, Luciano, o meu e o seu. Eu enviei a antologia, antes de ser impressa, para o Manuel Góes, o subsecretário aqui de Vila Velha, um escritor também, para o Clério Borges, que é presidente da CTC e escritor, e para meu amigo escritor e vice-presidente da Academia de Letras de Vila Velha, o Ítalo White. Enviei para eles e pedi que lessem todos os textos e me dessem um retorno. E eles me deram um retorno de que ali tinha autores diversos e textos diversos excelentes. Essa foi a palavra usada para definir os textos. Excelentes. E tinham muito a dizer. O Clério diz, inclusive, que a gente ali estava fazendo uma fala de muita gente silenciada, que é silenciada, né? Segmentos da sociedade que são silenciados. E é verdade. Então, foi uma antologia assim, com textos muito críticos, textos poéticos lindíssimos e contos e ensaios muito fortes. Então, foi assim, um prazer ver essa antologia pronta. É um orgulho para mim, acho que é um orgulho para todos nós. E eu pretendo estimular o Clube do Livro. Eu acho que a escrita, o coletivo vem desenvolvendo bem. Mas eu ainda penso que é necessário investir em leitura conjunta, né? Porque todo escritor lê, né? Não se consegue ser escritor. Mas eu também gostaria que o coletivo, né, abraçasse mais o Clube do Livro, e que a gente desenvolvesse ações em relação a essas leituras. Esse é um desafio grande, mas eu gosto de desafio. E esse podcast, né, que a gente está começando hoje, estou super animada, estou gostando muito. Eu acho que o bate-papo literário é sempre muito importante para a gente, né, os escritores. Ter espaço de fala é muito bom. Isso aí. E esse Clube do Livro também, com certeza, é outra ideia maravilhosa aí, que não pode deixar de acontecer, né? Porque é ali que, de uma forma mais lúdica, que a pessoa se sente mais incentivada, as pessoas terminam lendo, né? Às vezes o dia a dia a gente termina que passa a semana, passa o mês e a gente não lê, mas quando a gente participa de um clube assim, a gente se sente mais incentivado, né? Então, muita gente não presta atenção na importância que tem um clube de leitura. Ainda bem que você tá com essa ideia aí, eu tenho certeza que vai dar super, super certo. Falando de novo aqui mais um pouquinho da antologia, essa antologia que se chama, que tem como tema, né, subtítulo dela, ou título, não sei, chama-se Desigualdade versus Equidade, né? E a gente percebe nela, assim, uma marca, assim, igual você falou, de crítica, de questão muito da ancestralidade, né? E você já está pensando que essa antologia vai seguir nos próximos volumes, vai ter sempre essa pegada assim de
de estar abraçando tipo uma causa, né, denunciando alguma desigualdade, alguma coisa assim, vai ter sempre essa vertente assim? Sim, acredito que vamos seguir por aí. Desigualdade versus equidade, volume 1. Provavelmente a outra será Desigualdade versus Equidade, volume 2, porque vai mudar o gênero. Esta primeira antologia foi escrita em multigênero. Cada um escolheu o gênero que queria escrever. Por isso que na antologia a gente encontra ensaios, contos, poemas, mas a próxima ela vai ser toda em poemas, vai ser uma antologia poética. O tema permanecerá o mesmo, mas o gênero só terá poemas nessa próxima antologia. É assim. E aí, sucessivamente, na terceira antologia, o tema continua, vai ser volume 3, mas aí vai ser só de contos. Na quarta, e assim vai. Entendeu? Ah, entendi. Essa primeira aí que você deixou mais livre um pouco, né? Como uma introdução assim, né? Não, assim. Não, na verdade, foi a opção do grupo, do coletivo. O coletivo votou por meio de um formulário do Forms, escolhendo como que queria que fosse a primeira antologia. Aí tinha as opções poética, de contos, de crônicas, de multigênero. Aí o mais votado foi multigênero. Por isso que foi adotado a primeira para ser multigênero. Segundo mais votado foi o poético, por isso que a segunda será a poética. Estou seguindo a votação dele. Ah, agora eu entendi. O negócio é bem democrático, né? E esse coletivo aí, assim, a pessoa vê, as pessoas veem, né, as ações pelas redes sociais. Eu imagino que muita gente ainda poderá se interessar em fazer parte, né, desse coletivo aí. Como é que faz a pessoa? Claro, eu imagino que a pessoa tenha que ser escritor, né? É uma premissa que ela seja escritor e tal. Mas o que ela pode fazer para entrar? Te procurar nas suas redes sociais e demonstrar interesse? Então, acredito que vai continuar o interesse, né, pelo coletivo. A gente tem sempre procura. Às vezes procuram diretamente a mim, às vezes outros colegas do coletivo, e não importa, pode ser, qualquer um que faz parte do coletivo pode adicionar, desde que a pessoa seja escritor. E quando eu digo escritor, não é ter livro publicado, não é só ter livro publicado. É escritor com o hábito da escrita mesmo, né? Da escrita de ficção, preferencialmente, né? Então, entrando em contato com qualquer um do coletivo, a pessoa pode ser adicionada. E eu creio que o interesse vai aumentar após o dia 10, e vamos ter uma reportagem na TVE que será sobre o coletivo. Então, eu creio que vai fazer o coletivo ficar um pouquinho mais conhecido, e com isso aumentarão assim, o interesse, né? Os interesses das pessoas. Mas quem quiser vir para o nosso coletivo, será um prazer recebê-los, né? A Divani Rosa você encontra no Facebook, no Instagram, como Rosa Divani, no Instagram. E é só fazer contato que a gente recebe com o maior prazer. Tá bom? Com certeza, com esse monte de artistas aí envolvidos nesse coletivo, com certeza ele vai ficar muito conhecido cada vez mais, né? Já está conhecido, né, por pessoas até importantes da meio da cultura, mas com certeza cada vez mais vai se consolidar isso aí. E voltando um pouco a falar das suas obras, né, da sua escrita, você lançou esses 2 livros infantis e alguns textos em antologias e tal, mas você se declara como uma escritora de livros infantis ou é mais eclética, ou pretende lançar outros gêneros? Como que você se declara assim, né, como escritora?
Adorei a pergunta. Eu me declaro escritora. E aí, dentro dessa gama de escritora, cabe um mundo de coisas, né? Eu, na verdade, gosto de escrever. E aí, como eu sou professora e meu público é criança, né? São as crianças, e crianças pequenas, isso, claro, me fez desejar começar a entrar no mundo da literatura pelas crianças, ou seja, pela literatura infantil. Acho que isso é natural para mim. Mas eu sempre escrevi uma escrita voltada para o público adulto. Na verdade, eu comecei a minha escrita pela escrita poética, pelos poemas, que é uma grande paixão minha. Desde adolescente que eu escrevo poemas. Assim como quando eu era criança, eu fazia relatos no caderninho, quando eu era adolescente, eu fazia o que a gente chamava na época de caderno de versinhos. Eu inventava uns versinhos, e meu caderno era muito famoso lá na minha região, porque todas as colegas queriam emprestado. Esse eu nem tenho mais, porque para a última colega que eu emprestei, ela gostou tanto que acabou não me devolvendo. Então, esse eu perdi. Mas continuei escrevendo poemas minha vida inteira. E aí, o que eu gosto de escrever em poemas são temas sociais, são coisas que a nossa sociedade vivencia, né, que me marcam e que eu preciso pôr no papel, senão aquele assunto não sai da minha cabeça. Então, eu vou e escrevo em formas de poema. Então, meus poemas, todos eles são sobre questões sociais. É a minha pegada para poema. E eu pretendo, num futuro não muito distante, publicar um livro de poemas com meus poemas sociais. Mas, antes disso, eu vou publicar um de literatura infanto-juvenil. Aí já é para adolescentes e jovenzinhos, né? Esse, eu estou trabalhando nele no momento, estou quase terminando, e eu pretendo publicar ele em breve. E, em seguida, eu vou publicar um de contos. Eu gosto de escrever contos, e aí no conto eu deixo a minha veia ligada à questão do suspense, do terror, aflorar. Eu gosto de escrever contos muito dessa linha. Então, meus contos são de suspense barra terror. Eu gosto muito. Isso tudo tem a ver com o que eu recebi, né, de estímulo durante minha vida. Porque quando eu era criança, minha mãe gostava de contar causos pra gente, muito causos de terror. Então eu gostava, eu ficava vidrada. E ela também assistia filmes de Drácula com a gente, né? Tarde da noite. Então esse clima todo, isso foi entranhado em mim. Até hoje eu amo os filmes de terror, de suspense. E isso tudo vai para minha escrita. Então, na hora de ler, também gosto de ler esse gênero, leio bastante. Leio de tudo, mas assim, as minhas preferências são ligadas a coisas que me dizem assim, fundo na alma, né? Que tem uma ligação afetiva mesmo. É isso. Então, assim, eu pretendo, sim, escrever e publicar outras coisas além da literatura infantil. Mas tenho grande carinho por literatura infantil. Esta é uma ação que eu não vou deixar de fazer, que é publicar anualmente um livro de literatura infantil. Bacana. Eu ouvindo você falar, até me identifiquei, porque quando eu era pequeno eu também assistia muito Drácula com meu pai. E eu cresci, eu continuei com esse negócio de assistir filme de terror, né? Eu acho que esse negócio, quando acontece com a gente, quando a gente é criança, a gente termina levando, não tem jeito, influencia a gente quando a gente vira adulto, né?
Então eu também eu gosto muito desse gênero. Embora hoje em dia, assim como você, eu evito esse negócio do rótulo, né? De escritor de suspense. Eu até gostava no início quando eu comecei a escrever, eu até... como é que se fala? Eu tentava transparecer esse negócio do escritor de suspense e tal, mas hoje em dia eu venho abandonando isso, que eu acho que isso limita um pouco a gente. Eu tenho escrito coisas que sai fora do terror, sai fora do policial, então acho que me deixa mais à vontade eu simplesmente me considerar um escritor contemporâneo, né? Escritor de literatura brasileira contemporânea. É mais gostoso e mais livre, eu acho que eu descobri que é melhor desse jeito, assim não fica com aquela limitação, né? E Divani, você mora numa cidade que eu gosto muito, você tem o privilégio de morar em Vila Velha, né? Eu gosto muito dessa cidade, eu tenho até um sonho de, quem sabe um dia morar nessa cidade, embora às vezes a cidade grande é sinônimo às vezes de muita violência também, às vezes essa parte aí me deixa meio assim, mas a questão da cultura aí fala mais alto, né? Em Vila Velha, em comparação, ainda mais aqui, que eu moro em Linhares, né? Aqui eu meto o pau aqui mesmo em Linhares, que o pessoal aqui é muito devagar nesse negócio de cultura, da literatura. Então eu gosto muito de Vila Velha. E você também, esses tempos atrás, aí entrou para o hall dos membros da Academia de Letras de Vila Velha, né? Que é muito bacana. Então, você agora que faz parte da academia, você mora numa cidade mais cultural, qual, seu ponto de vista, né? Qual a importância de uma academia de letras aí para a cidade? Você já pensou sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Sim, já pensei, até por querer estar lá, né? Eu tinha que saber, quero estar lá por quê, né? E aí vem junto a essa questão. A Academia de Letras é muito importante, né? Primeiro, para fazer cultura, promover cultura, principalmente a literatura. E para a gente ser espaço de troca, de experiência, de aprender também com os colegas confrades e a gente estimular, né? Promover a cultura no município. Eu acho que é uma função muito honrosa e Vila Velha tem um espaço cultural muito grande mesmo. Aqui é uma efervescência cultural. Você não fica um dia sem ter um evento cultural para você fazer presente. Eu não dou conta de ir em todos os eventos, e aí falando só da questão agora da literatura. Se eu pudesse, eu ia em todos os eventos da literatura, mas eu não tenho pernas, eu não dou conta para isso tudo. E lá na Academia de Vila Velha, as ações que nós fazemos lá são muito boas para a promoção da literatura, né? Lá, todo primeiro domingo é feito sarau poético, lá na academia, e é aberto ao público, microfone aberto, então quem quiser pode ir lá declamar seu poema, ou seus poemas, né? Cada um pode declamar até 3 poemas, então é um incentivo e um espaço que é dado para aqueles que são fazedores de poema e que gostam de declamar. Eu comecei a conhecer a academia por meio desses saraus, porque poema sempre me atraiu. E aí, quando eu soube que estava acontecendo lá e que a gente podia participar, foi na pandemia. E estava sendo online, e eu participei mesmo online. Aí, quando acabou, né, suavizou a pandemia e a gente teve o retorno presencial das ações, eu fui frequentar esses saraus. Então, todo primeiro domingo eu estava lá, com
fazer. E amo esses saraus. É uma delícia, é maravilhoso, gente. Acho que todo mundo que gosta de literatura, de poema, de poesia, deve lá frequentar. E aí eu fui descobrindo os eventos da academia e fui participando de todos que eu podia. E aí, com isso, eu me aproximei da academia, eu fiquei próxima à academia. E nesse intervalo de tempo, abriu concurso para ocupação de cadeiras. E mesmo assim, tendo começado na literatura recentemente, eu resolvi, né, tentar uma daquelas vagas. Eram 7 vagas. Eu me inscrevi e consegui, graças a Deus. Mas por quê? Porque antes houve todo um processo de envolvimento meu com a academia. E eu fiquei conhecida do presidente, do vice, das decanas de lá, dos confrades e confreiras. E eles foram também me conhecendo, se acostumando comigo, perceberam o meu estilo em relação ao gênero poema. E aí eles já sabiam quem era eu enquanto poeta, e eles nem sabiam do meu lançamento de livro infantil, que eu não falava do livro. Era só a questão do poema mesmo, eles só conheceram a poeta de Vani, até a minha entrada lá. Depois que eu fui dizer que eu tinha um livro de literatura infantil lançado e que estaria lançando. Então, assim, o que a academia fez comigo, creio que é um papel importante dela fazer, abrir as suas portas para receber novos escritores. E aí isso foi feito comigo, e ela está sempre abrindo as portas para receber, né, mais escritores. Vem mais concurso por aí, e eu sempre digo, não tinha ninguém para me indicar, não teve nada disso. Eu é que fui conhecendo a academia me conhecendo. E aí deu tudo certo. Então, gente, quem tem interesse, né? Vá conhecer a academia, se deixe conhecer. Isso é um conselho. Mas aí, Luciana, eu acho que uma das coisas importantíssimas da função da academia é essa, de ser o elo entre a cultura, a literatura e a comunidade civil, abrindo portas mesmo para receber, acolher e promover literatura com todos que ali chegarem. Eu acho que é isso. Eu concordo com você. Que bom que você está falando isso aí. Espero que muitas pessoas escutem, né? Porque a academia, aos olhos das pessoas que não faz parte desse universo, parece um lugar muito assim, como é que eu posso dizer, deixa a pessoa meio inibida de entrar ali dentro, onde vai encontrar aqueles literatos lá. As pessoas não têm muita noção do que é. Eu já estive nessa condição. Fica meio inibido de entrar num espaço como esse. Acha que lá não é o lugar para... Não se sente daquele lugar, né? Mas é bom você falando sobre isso para as pessoas entenderem que é aberto ao público, e os escritores gostam quando aparecem pessoas lá interessadas, né? Porque, claro, mais pessoas vão conhecer, né, a gente como escritor. Então, quem tem interesse realmente pode perder a timidez e entra lá, que só vai ver coisa boa ali dentro. E você, como você já está acostumada a fazer suas declamações lá na Academia de Vila Velha de Letras, você podia declamar para a gente aqui um dos seus poemas. O que você acha? Acho uma delícia. Adoro, gente. Olha, eu sempre fui uma pessoa sonhadora e continuarei sendo. Sonhadora. Sonhos possíveis e às vezes até impossíveis. Eu acho que o que move o ser humano é o sonho. E claro que eu falaria num dos meus poemas sobre sonhos. E é o que eu trago aqui hoje para compartilhar com vocês. Sonhos.
Quero viver intensamente, pois a vida passa inexoravelmente. Quero maior intimidade do mar, na sua infinidade morna me banhar. Quero me lambuzar na arte, estar rodeada por ela por toda parte. Quero contar muitas histórias, viver em muitas memórias. Quero deixar um rico legado, para por ele ser lembrado. Quero conhecer novas culturas antes de descer a sepultura. Quero a poeira do universo me contar e com uma estrela brilhar. Obrigada. Maravilha! Bonito, lindo poema, parabéns. E Adivani, para terminar o nosso papo, indica um livro aí para os nossos ouvintes. Pensa no livro aí que você gosta, uma indicação de um livro aí para nós. Tá bom, indico. Eu tenho um gosto assim por uma enorme quantidade de livros, mas vou escolher um entre tantos para indicar para vocês, tá bom? Vou indicar para vocês uma leitura que eu acho que todo mundo deve fazer, independente se gosta do gênero ou se não gosta. Eu acho que aquele livro é um aprendizado para a gente que é escritor. E é o livro Drácula, de Bram Stoker. Livraço. É maravilhoso. E acho que quem não leu ainda está perdendo. Por favor, leiam, gente. É um livro epistolar e você consegue visualizar quando você está lendo. Nossa, maravilhosamente bem. Muita gente não tem muita noção do Drácula, acha que é só sangue, vampiro, sugando, mas tem uma história lá, né? É maravilhosa. Sim. Nossa, tem história ali que você fica encantada de como que ela realmente é contada. É mágica, é um primor, gente. Pelo amor de Deus, leiam, tá? Leiam mesmo. Maravilha. Adivani Rosa, muito obrigado pela conversa e parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? Agradeço, obrigada a você e agradeço a todos. E vamos seguir a luta na literatura, porque a literatura capixaba precisa de nós, os escritores independentes e contemporâneos. Tchau! É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. As obras de Adivani Rosa você pode adquirir com a própria autora em seu Instagram, Rosa Adivani. Por hoje é só, pessoal. Compartilhe o podcast com seus seguidores e amigos e até o mês que vem. Tempo assim contando história, pra que forçar tanto a memória pra dizer que é triste que a hora do fim se faz notória e continuar a trajetória é retroceder. Não há no mundo a lei que possa condenar alguém que a um outro alguém deixou de amar. Eu já me preparei, parei para pensar e vi que é bem melhor não perguntar. Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pôde mudar. Recebe menos quem mais tem pra dar. Agora queira dar licença que eu já vou. Deixa assim, por favor. Não ligue se acaso meu pranto rolar. Tudo bem, me deseje só felicidade. Vamos manter a amizade. Mas não me queira só por não me crie mais problemas.
triste hora do fim se faz notória e continuar a trajetória é retroceder. Não há no mundo a lei que possa condenar alguém que é um outro alguém deixou de amar. Eu já me preparei, parei para pensar e vi que é bem melhor não perguntar. Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pôde mudar. Recebe menos quem mais tem pra dar. E agora queira dar licença que eu já vou. Deixa assim, por favor. Não ligue se acaso meu pranto rolar. Tudo bem, me deseje só felicidade. Vamos manter a amizade, mas não queira só